É muito difícil falar sobre um jogo que a gente ama muito. A gente passa a vida inteira jogando coisas, desde criança, desde o Super Nintendo. Quando o seu primeiro jogo já é um top 10, o seu segundo jogo também é um top 10, o seu terceiro jogo também é um top 10, a gente fica um pouco vislumbrado e apaixonado por essa coisa que chama videogame. E eu acredito, e por isso que eu falo, né, nós, ao invés de eu, porque eu acredito que muitos de vocês que estão assistindo passaram por isso. O primeiro jogo que eu encostei um controle na minha mão, pelo menos que eu me lembro, foi Street Fighter 2 do Super Nintendo. Esse jogo é um hall da fama, ou seja, ele tá nos top dos tops de qualquer lista. Se você colocar tops jogos de luta, Street Fighter 2 vai estar lá com certeza. Mesmo hoje, em 2025, inclusive. Esse jogo ainda vai estar encabeçando essas listas. O primeiro jogo que eu zerei na minha vida no Nintendo 64 foi Zelda Ocarina of Time, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Também considerado por muitos o melhor jogo já feito de todos os tempos. A gente pode fazer um vídeo sobre ele, inclusive, se você quer, deixa um comentário aí. Bom, tudo isso para dizer que a minha jornada nesse mundo dos videogames, ela sempre foi muito criteriosa, eu diria. Começar com Zelda, jogar um Street Fighter 2, jogar jogos como Castlevania Symphony of the Night, tipo, mais ou menos na época, um pouco depois ainda. Ou pérolas como Shadow of the Colossus, God of War 2, entre outros. Eu poderia citar aqui centenas de jogos que encabeçam as listas e que a gente, eu e você tivemos essa experiência de pegar esses jogos muitas vezes no lançamento deles, né? Dark Souls 1 foi um jogo que eu joguei no lançamento e ele ficou por muito tempo no meu top 10. Eu sou o cara das listas, tá? A gente, inclusive, pode fazer uns vídeos falando sobre listas, eu gosto muito. E sendo esse cara das listas, a grande maioria dos meus jogos ali, do meu top 10, eram jogos que foram lançados antes de 2010. Eu vou colocar assim, acho que 2010 é uma boa régua, né? Perigando ali antes de 2000, de 2005 para baixo, eu diria. Então, por muitos e muitos e muitos e muitos anos, os meus jogos preferidos eram jogos antigos. E eu já falei isso aqui no primeiro vídeo do Ragnarok, que um dos fatores, com certeza, do meu top 10 ser feitos majoritariamente, isso antigamente, de jogos antigos, era por uma questão de vislumbre mesmo, né? Então, quando a gente é criança, quando você não jogou todos os jogos e vários jogos, quando você não jogou 3 Assassin's Creed, quando você não jogou mais de 2 Far Cry, quando você não jogou mais de 3 GTAs, quando você não jogou mais de 5 Resident Evils, fica fácil, né, você montar esse top 10, que você tá vislumbrado ainda com aquele gênero, né? Então, eu costumo dizer, normalmente, que o Dark Souls preferido da pessoa vai ser o primeiro que a pessoa jogou, sabe? Você vê, tipo, muita gente falando, não, meu Dark Souls preferido é o 3, meu Dark Souls preferido é o 1. Já vi até gente falando que o Dark Souls preferido dela é o 2, ou Bloodborne, ou Demon Souls, qualquer desses jogos da From. Geralmente é porque a pessoa jogou primeiro aquele, mas não necessariamente. Existem algumas pérolas, alguns jogos, algumas obras de artes espalhadas por aí que acabam tomando o seu devido lugar. Mesmo no coração daquelas pessoas que já estão acostumadas a jogar videogame, mesmo na cabeça e na mente daqueles jogadores que estão acostumados com todos os gêneros, todos os clichês. Você já dá play num jogo muitas vezes sabendo o que você vai esperar, sabendo como aquele jogo vai terminar. Você joga um jogo já entendendo todas as mecânicas que existem por trás daquele gênero. E muitas vezes isso acaba tirando o brilho dos jogos pra gente. Mas existem algumas pérolas por aí soltas, algumas pérolazinhas bem brilhantes que acabam roubando o seu espaço. E hoje a gente vai falar de uma dessas pérolas. O jogador de videogame clássico, vamos dizer assim, ele não se apega muito a um fator específico para analisar um jogo.
É muito fácil você ver as pessoas por aí que não costumam jogar tanto videogame pegarem um aspecto como gráfico, ou enredo, história, ou trilha sonora, ou até a jogabilidade, e pegar esse aspecto e colocar como se ele fosse, tipo, a coisa principal. Eu vou explicar. Jogos como The Last of Us, por exemplo, os novos God of War, os Final Fantasy VII Remake, são jogos que são muito, muito aclamados, porque eles vão ter uma ou duas coisas que são muito, que pulam, saltam muito aos olhos, que é muito fácil de você ver e que é realmente muito bem feito. Então, por exemplo, esses exemplos que eu citei são jogos que são muito bonitos graficamente. Então, mano, você vê um trailer de um jogo desse, você já tá vendido, sabe? Você já fala, puta, esse jogo é incrível e eu quero muito jogar. Ou, muitas vezes, a história vai ser muito chamativa, sabe? Você vai se emocionar com a história. E muitas vezes as pessoas pegam isso, um ponto muito específico, pra exaltar muito. Isso também é feito pra denegrir o jogo, sabe? Então, tipo, se o jogo não tem história, ou a história ela é muito confusa, as pessoas tendem a, hoje em dia, colocar esses jogos como se eles fossem menores, né? Então, eu costumo dar o exemplo do próprio Dark Souls, que eu disse. Eu já vi muita gente na internet reclamando de Dark Souls mesmo, falando do tipo, putz, porque a história ela é ruim, a história ela é confusa, ou não existe história. Como se isso fizesse o jogo em si uma coisa ruim. Mas não, isso é um aspecto do jogo, certo? E muitas vezes esse aspecto, que é tido como um defeito, ele é na verdade uma escolha, né? O Hidateki Miyazaki, que é o diretor e a mente brilhante por trás da série Dark Souls, né? O Bloodborne, Sekiro e tal. Ele gosta de fazer isso, ele gosta de pegar uma história, fragmentar ela toda em pequenos textos que vão estar espalhados por aí. Esses jogos não têm enredo, eles não têm narrativa, tá? Esse canal, eu quero focar muito em RPGs. E um dos pilares muito importantes de um bom RPG é uma boa narrativa. Seja ela contada através de um enredo, como geralmente é feito, ou também através de lore. Lore que, numa tradução livre feita por mim, eu traduzo como folclore. Ou seja, igual Dark Souls. Dark Souls não tem enredo, ele não tem personagens, você não tem uma história que avança. Ah, é porque fulano era isso, aquilo, outro. E aí você vai avançando a história, você vai vendo a personalidade daquele personagem mudando e coisas, acontecimentos. Não. O que você vai ver são fragmentos de folclore daquele mundo. Ah, então um rei tal, que morreu numa época tal, ele era casado com a rainha tal, babá. Isso vai estar tudo na descrição de um item, por exemplo. Por que eu tô falando tudo isso? Porque Undertale, que é um dos jogos da minha vida, e é por isso que eu tô gravando sobre isso, ele entrou no meu top 10. Numa primeira vista, para aqueles que vão ter esse tipo de visão mais específica sobre, eu gosto de gráficos, ou eu não gosto de jogos que não tenham gráficos, ou eu gosto de enredo, ou eu não gosto de jogos que não tenham enredo. Numa visão mais simplista dessa, Undertale não vai só ser um jogo que vai passar despercebido, como muitas vezes e muitos jogadores vão acabar propositalmente não se deixando experimentar Undertale, porque Undertale ele é um jogo para todos os efeitos práticos, aqui eu vou usar essa palavra. Undertale é um jogo feio. E dito isso, eu já sabia disso. O jogo muitas vezes ele ficou famoso, e aí a primeira coisa que as pessoas veem e normalmente rejeitam é o visual do jogo, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Undertale é um jogo de 2015, e eu não joguei Undertale em 2015. Eu lembro do barulho que Undertale fez, saca? Tipo, só se falava em Undertale quando Undertale saiu. E foi difícil fugir dos spoilers. Ele é um jogo que, se você tomou alguns spoilers específicos, eu acho que ele diminui bastante a experiência, né? Aquele primeiro impacto. Eu, por sorte, consegui fugir bastante. E eu sabia muito pouca coisa, absolutamente... Na verdade, assim, de história, do que o jogo se tratava, eu sabia nada.
Eu só sabia de uma música do jogo que ela viralizou bastante. E aí eu lembro de esbarrar nessa música, achar a música muito da hora e eu até usar a música nas minhas campanhas de RPG de mesa, sem ter jogado o jogo, de fato. Mas, enfim, e aí o Undertale passou batido, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Em 2020, eu acredito que foi em 2020, durante a pandemia, eu trancado em casa, recebi essa recomendação. Eu sou muito ruim com recomendações. Tipo, as pessoas me recomendam coisa, mas por eu já ter trabalhado com cinema e fazendo crítica de jogos, a minha lista de recomendações ela é gigantesca. Então, quando chega qualquer recomendação nova, eu tendo a, sabe, tipo, boto na lista quando é uma pessoa que eu gosto muito, mas geralmente eu só vou ver daqui muitos anos. Então é por isso que eu sou muito ruim com recomendação. É, Mas Undertale já tava no meu radar. Primeiro porque as pessoas falavam muito de Undertale e segundo porque eu tinha gostado realmente daquela música. São, eu sou um cara que gosta de trilha sonora. Vocês vão ouvir muitas músicas aqui enquanto os vídeos rolam. Porque é uma coisa que me pega. Desde Zelda, Mario, Mega Man, Donkey Kong, tipo, desde que eu sou criança, tipo, as trilhas sonoras elas me cativam muito. É uma parte muito importante do jogo pra mim. Então, em 2020, eu recebi essa recomendação de, pô, você tem que jogar Undertale. Como assim você não jogou Undertale? Você gosta de RPG e você não jogou Undertale. Tipo, e já tendo essa noção de que, putz, é um jogo que talvez seja muito bom. E eu tava recebendo essa recomendação. E por sorte, e aí a pessoa salientou isso. Por sorte eu não tinha recebido spoiler nenhum. Chegou a hora de colocar as minhas mãos finalmente no Undertale. Assim, à primeira vista, é. É um jogo 8-bit, tá ligado? Tipo, eu nem sei e eu não acho que ele chega a ter 16-bit. O que significa, né? Pra quem não manja muito, e eu também não manjo tanto assim, né? A arte visual não é um dos aspectos que eu fui a fundo sobre videogame, mas eu sei mais ou menos o suficiente pra explicar aqui pra vocês. A bit, eu acho que os bits vêm de menos que byte, né? Um bit. Tá, pera, tá muito ruim isso. Vamos explicar de um jeito menos técnico, tá? O Super Nintendo, que foi onde eu comecei a jogar, o visual dele, a maioria, grande maioria esmagadora, se não todos os jogos, são feitos em pixel art, né? Aqueles quadradinhos pintadinhos, né? Que são vários quadradinhos, formam uma imagem. 16 bits, que é o que o Super Nintendo suportava, se converte ali num papo de boteco a quantidade de pixel que aquela imagem aguenta, saca? Então, tipo, 16 bits é o equivalente aos jogos do Super Nintendo. Então, a quantidade de pixel que dá pra você acumular numa imagem. Uma imagem com mais pixel é uma imagem que vai ter mais detalhamento. Então, um personagem com mais pixel tem mais detalhes. Isso é muito fácil de você ver quando você compara jogos do Super Nintendo, que tem 16 bits, e jogos do Nintendinho, que é o pré-Super Nintendo, né? O primeiro Super Nintendo, o Nintendo sem o Super. Que são 8 bits, que é metade, literalmente. Então é muito fácil de você bater o olho e diferenciar o que é 8 bits de 16 bits. Tecnicamente, eu não sei. Eu não sei se o bit é porque vem de bit ou de byte, ou se vem de bitmap, que é coisa de imagem. Enfim, quem manja aí, deixa aí nos comentários aí. A gente pode fazer a cada, sei lá, a cada 5 vídeos eu faço um vídeo lendo comentários. Alguma coisa do gênero aí pra gente trocar uma ideia. Enfim, então quando você bate o olho no Undertale, e vocês vão tá vendo aí porque vai tá passando, você vai tipo, mano, isso não é nem um jogo do Super Nintendo, tá ligado? Isso é tipo um jogo de Nintendinho um pouco melhorado, porque é feito hoje em dia, tá ligado? Então não, as cores vão estar, tipo, melhores e tal. Mas ele basicamente, me corrija se eu estiver errado, eu não fiz uma pesquisa a fundo de propósito, porque a ideia é eu só falar sobre o jogo, da minha experiência e tal, né? Não tecnicamente, isso eu já larguei essa vida, graças a Deus. Ele parece muito ser 8-bit.
E assim, não me leva mal, isso não é uma barreira pra mim, sabe? Assim, não é uma barreira gigante pra mim. Acaba sendo uma barreirazinha. Eu lembro que eu bati o olho e falei, ok, é um jogo 8-bit. Assim que você dá start em Undertale, você é apresentado a uma historinha muito básica, muito simples e muito singela. Há muito tempo atrás, duas raças dominavam a Terra, os humanos e os monstros. Um dia, uma guerra começou entre essas duas raças, e depois de uma longa batalha, os humanos venceram. Eles selaram então os monstros debaixo da Terra com um feitiço mágico, muitos anos depois. Lendas dizem que quem subir essa montanha nunca mais volta. Um dia, um humano sobe essa montanha e cai num buraco. E esse humano cai em cima de um manto de flores douradas. É assim que o jogo começa. Você é uma criança, e eu acho... Bem, o primeiro detalhe que me pegou bastante é que ele não define um gênero para essa criança. Você é simplesmente uma criança. Ele não fala se você é um menino ou se você é uma menina. E eu sei que hoje em dia isso pode ser interpretado de 1 milhão de formas. Pra mim, o que ficou bastante, inclusive no sprite, né, na imagenzinha do personagem, e quando ele diz que você é uma criança, ele não diz o seu gênero, isso me puxou pra um lado de inocência, sabe? Então, aquele personagem que ele não é não é um menino, ou não é nem um menino nem uma menina, porque ele é não binário, ou qualquer coisa do gênero. Não, ele é uma criança. E as crianças, dentro de sua inocência perfeita, ela não importa, né? Uma criança de 5 anos, 6 anos, 7 8 anos, se for um menino ou se for uma menina, o comportamento das duas crianças vão ser bem similares. Então, a primeira coisa que me pegou, de um jeito singelo, meio bobo até, foi isso. Eu sou uma criança, ponto. Eu escolhi o meu nome e segui a minha jornada. E aí você encontra o primeiro personagem dessa jornada, que é o Flowey. O Flowey é essa florzinha que tá no meio do caminho, e aí você vai trocar uma ideia com ele. E ele vai te ensinar umas mecânicas básicas, né? Ele vai te mostrar o seu HP e tal. E você vai aparecer na tela de combate do jogo. Tudo isso falando com aspas, vocês vão entender como que o jogo funciona. O Flowey simplesmente fala pra você que, olha, tá vendo esse coraçãozinho? Esse é você. Esse coraçãozinho vermelho na tela representa você. Agora eu vou jogar umas pétalas e elas vão te ajudar, vão te dar vida. Ele fala qualquer merda e fala tipo... pega o máximo de florzinha que você puder. E aí se você vai mexer o seu analógico, pegar a florzinha, quando você pega essa pétala, você descobre que na verdade ela te dá dano. E o Flowey fica com a cara do mal e ele te chama de você é burro pra caramba e não sei o que lá, você não vai sobreviver 5 minutos aqui e não sei o que lá. Ele fala qualquer merda dessa. E aí ele quer matar você, ele vai matar você. Só que aí aparece o segundo personagem do jogo. Um personagem muito importante, que a gente vai falar muito sobre ele aqui, que é a Toriel. A Toriel, ela é uma espéciezinha de... Não sei, ela parece um carneiro bípede, alguma coisa assim, vestindo um manto com um símbolo estranho no peito. E ela fala do tipo, putz, essa flor é uma criatura horrível, nossa, como que ela pode machucar alguém tão inocente assim? A Toriel, ela vai agir de uma forma muito materna com você. Ela fala que você é o primeiro humano que ela vê ali em muito, muito, muito tempo. E ela tem e que ela quer te ajudar. E aí você aceita a ajuda dela e ela fala pra vocês irem pra casa dela. E ela vai te guiar nessa primeira parte do jogo, que são as ruínas. Você não tem muita escolha aqui, a Toriel ela vai te guiar e vai te apresentar as mecânicas básicas do jogo. Uma coisa que é muito louca e que me pegou de cara aqui, que é que o criador desse jogo, a gente vai falar dele mais pro final, mas o criador desse jogo, ele sabe que tipo de jogador que ele tá mirando ali, sabe? Eu acho que, claro, ele faz o jogo pra todo mundo, mas ele deixa algumas coisinhas muito específicas pra quem joga videogame há bastante tempo. E uma dessas coisas é que a Toriel vai te guiando por esse primeiro trecho das ruínas, igual uma mãezona mesmo,
Só que ela vai te guiando através de setas e ela não deixa você fazer os puzzles, ela não deixa você resolver os quebra-cabeças sozinhos. Ela te mostra o quebra-cabeça e quando você vai tentar fazer, ela simplesmente te mostra o resultado daquele quebra-cabeça, fazendo você não perder muito tempo e não se frustrar. Tem uma hora que a Toriel te fala, que pra passar por essa ponte você tem que apertar um botão. E aí o botão tá na parede, cheio de setinha, assim, sabe? Riscada na parede pela Toriel pra te mostrar. E tem literalmente um trecho inteiro em que a Toriel te mostra um puzzle, um quebra-cabeça, que é uma passagem de espinhos, onde um caminho específico é o caminho seguro e os outros caminhos vão te machucar. A Toriel literalmente te pega pela mão, não te deixa controlar mais, ela te pega pela mão e vai te puxando por esse caminho. O Toby Fox, que é o cara que simplesmente fez absolutamente quase tudo nesse jogo, ele é responsável pelo roteiro, ele é responsável pela programação, ele é responsável por algumas artes, ele é responsável pela música do jogo, ele é o idealizador de Undertale. Ele tá aqui nesse trecho com a Toriel fazendo uma crítica que na verdade chega a ser uma sátira aos jogos de hoje em dia. O que a Toriel tá fazendo com você é literalmente o que todos os jogos de hoje em dia vão fazer. Ser essa sua mãezona, não deixar você se frustrar de nenhuma forma, literalmente carregar pela mão, colocar setas na sua gameplay, não te deixando jogar. E é isso que a Toriel faz nesse primeiro trecho. E não chega a ser frustrante, porque te arranca risos sinceros, porque, caraca, o Toby Fox, o criador, sabe literalmente o que ele tá fazendo, sabe? Ele tá te mostrando que, olha só, muitos dos jogos vão fazer isso contigo. E isso seria cômico se não fosse trágico. Mas logo a Toriel, ela larga a sua mão, ela te dá um celular, aí vocês conseguem conversar por esse celular, ela fica o tempo todo te ligando pra saber se você tá bem. Você pode mentir pra ela, inclusive tem umas duas falas que você consegue, tipo, falar pra ela do tipo, não, ela fala pra você não sair do lugar que ela já volta, e aí você sai, né, óbvio, ela fala, você já sai, você não tá, né, você não saiu, né, você ainda tá me esperando, você pode mentir ou não pra ela, isso não vai ter impacto nenhuma, bom, pelo menos não que eu saiba. Agora, a Toriel vai te apresentar, vai ter tipo o primeiro mini combate que é contra o Dummy. Dummy é um bonequinho, literalmente um boneco, Dummy de bonequinho, um saco de pancada, sabe, aqueles bonequinhos de treino mesmo. Então o seu primeiro combate é com um bonequinho de treino. Só que a Toriel vai te ensinar a mecânica principal de Undertale. Foi aonde Undertale deu a segunda fisgada na minha mente. Quando você entra na janelinha de combate com o Dummy, você é apresentado a algumas opções. A primeira é Fight, se você quiser lutar. A segunda é Act, de agir. A terceira é um botãozinho de itens. E a terceira chama Mercy, de misericórdia. A gente vai ser apresentada a mecânica principal do jogo aqui pela Toriel, com o Dummy de treinamento, que é você consegue conversar com as criaturas ao invés de lutar. Então, se você apertar Act no agir, você vai ter Talk. E aí você vai falar com a criatura. Você tem algumas opções de fala. Cada criatura tem uma série de opções. E aí você vai conversando com aquela criatura e vai de uma forma ou de outra fazendo com que a situação se apazigue, sabe? Tipo, você vai através de conversa e entendendo o que a criatura quer, o que a criatura quer ouvir, ou qual o humor que a criatura tá, você consegue fazer com que a luta termine. Então você fala com a criatura de novo, fala com a criatura de novo, vai entendendo como falar com aquela criatura em específico. Então cada criatura, é como se cada criatura tivesse uma ordem de diálogos certos pra você falar com ela. E aí quando você termina de falar, o botãozinho de Mercy, ele habilita pra você aperta Mercy, misericórdia, e você dá o Spare. Spare que é poupar. E você poupa aquela criatura da luta. E vocês vão embora de boa. Isso não te dá XP.
E o que é interessante, porque quando você faz isso com o doll, então o dummy, na verdade, né? Então quando você fala isso com o dummy, com o bonequinho, a Toriel te ensina essa mecânica de conversar. E ela te dá essa opção. Ela fala, ó, as criaturas, você pode conversar com elas. E é isso, só que você termina o encontro e você não ganha XP. E isso é interessante, sabe? Do tipo, pra quem já jogou bastante RPG, puta, principalmente na época que eu joguei Undertale, eu tinha jogado todos os jogos do Pokémon, sabe? Eu fiquei do tipo, tá, eu converso com as criaturas e eu não ganho XP? Beleza, aí a Toriel te deixa e você explora um pouco as ruínas sozinho. Ali você vai encontrar algumas criaturazinhas. Eu lembro do Frogget bastante, que é um sapinho. Você vai trocando ideia com ele e todos os diálogos são muito engraçados. Tipo, o jogo ele é, se eu fosse dizer algum gênero, ele é um jogo de humor. Um humor muito preciso, assim. Se você curte um humor nonsense, mano, parada meio Chapolin Colorado, sabe? É um prato cheio pra você, velho. Infelizmente, eu acho que esse jogo não tem em português, pelo menos não oficialmente, mas você acha facinho no computador tradução de fã. Isso se ele já não foi traduzido oficialmente, enquanto a gente tá conversando, tá? Mas ele também não tem um inglês muito rebuscado não, sabe? Então dá facilmente ali pra você ir entendendo o que tá acontecendo. Cada criaturazinha vai ter uma linha de diálogo, algumas linhas de diálogo única. Aí você fala, pô, mas é meio chato, né? Você vai só conversar com a criatura e vai dar spare. Então, é aí que você entende como que a gameplay funciona. Quando você, o seu quadradinho do centro, onde fica o seu coração, no meio do combate, quando você conversar com a criatura, ela vai estar frustrada, então ela vai atacar você. Como você não tá lutando com ela, você tem... o seu objetivo, então, é escapar dos ataques dela. Através desse minigame, eu vou chamar, é um minigamezinho, onde você tem esse coraçãozinho que você controla com o seu analógico, ele vai andando, e cada criatura ataca de um jeito nessa janelinha. E o jogo vira um Bullet Hell. Lembra Bullet Hell? De jogo de navinha, quando a gente era criança, que a gente jogava, você controla a nave e tenta esquivar aquele monte de tiro que enche a tela e tal, você tem que ter reflexos e tal. É isso, Undertale é isso. Então você vai conversar com as criaturas enquanto você tenta fugir dos ataques dela nesse minigamezinho de Bullet Hell. Claro que você tem a opção de lutar de verdade com elas, bater nelas, e aí você tem uma outra opção de jogo, um jogo mais parecido com um JRPG normal, onde você ataca, você tem a arma, você tem o seu HP, o HP da criatura. Enfim, mas eu, nesse primeiro momento, tinha achado interessante essa mecânica de conversar. Então, nesse primeiro trecho, durante as ruínas, eu conversei com as criaturas. E é engraçado conversar com elas, tá ligado? Elas têm personalidade. Vale já ressaltar, aqui pelo menos um pouco, mais pro meio e pro final do jogo, pra caralho, que a música do jogo, ela é fantástica, velho. Fantástica. É simplesmente... Eu acho que dá pra dizer isso. Pelo menos aqui dá pra dizer isso. Talvez num papo mais profundo eu ficaria em dúvida. Mas aqui dá pra dizer que Undertale é a minha trilha sonora de jogos preferido. Então eu amo as músicas, eu amo todas as músicas. O Toby Fox, que é o criador, ele é músico profissional de berço. Ele vem de uma família de pianista. Ele aprendeu a tocar piano antes de aprender a falar, tá ligado? Então, tipo, o cara manja muito de música. E ele vai usar muitas referências de muitos jogos antigos na música. Então você vai reconhecer, entre aspas, alguns temas ali e falar, putz, esse tema aqui me lembra um tema de Chrono Trigger, assim. Só que, tipo, feito de um jeito muito único. Cada área do jogo tem uma música muito específica, cada boss tem uma música muito única e as músicas são muito marcantes. Tem cenas específicas que a música te emociona. Mas até então, até aqui, na parte das ruínas, era um jogo divertido. Undertale é um jogo divertido. E só isso. Então, nesse primeiro trecho inteiro, eu achei interessante usar o talk, usar o act. Eu nem testei o fight, tipo, nem vi como que ele funcionava. Porque tava da hora, sabe? Tipo, cada criatura tem um diálogo específico. E é isso. E aí você passa por esse primeiro trecho inteiro, depois que a tutorial te deixa e fala, me espera aí, eu tô indo lá em casa e já volto. Alguma coisa assim. E aí você segue por esse trecho. É interessante porque nesse trecho já você tem alguns caminhos alternativos que te mostram coisinhas do mundo, assim. Tem uma parte que acho que tem um pote de doce. E aí nesse pote de doce você, tipo, pode pegar um doce. E aí, tem uma plaquinha que fala assim, tipo,
cada um pode pegar um doce. E aí você pega um doce, só que você pode pegar mais de um doce, tá ligado? E, mano, tudo isso me lembrava muito infância, sabe? Tipo, aquele lance de que você é uma criança. Não é um menino ou uma menina, você é uma criança. E aí tem a Toriel que tá cuidando de você, do tipo, ela te liga, tá tudo bem, não sei o quê. E os bichos são, tipo, é um sapo que come mosca e ele tá falando umas coisas idiota, tá ligado? E aí você chega no pote de doce e você pode pegar mais de um doce, só que é pra pegar um doce cada um só. Mano, tudo isso é divertido, sabe? Eu me peguei dando risada, tipo, um joguinho 8-bit, sabe? Com umas musiquinhas. Eu tava me divertindo. E era isso. No final desse trecho, você chega na casa da Toriel. E aí o clima muda. De um jeito interessante. A Toriel, ela age como uma mãe aqui, de verdade. Ela fala que ela vai cuidar de você. Ela fala que você pode ficar ali. Que você tá no subterrâneo e é um lugar perigoso. E que os monstros dali pra frente, né, da casa dela pra frente, os monstros podem ficar hostis. Que a galera, eles não gostam muito de humanos, então que ela vai cuidar de você. Dando uma pequena explorada pela casa da Toriel, você encontra algumas coisas curiosas. Você encontra uns quartos, em um desses quartos tem uma caixa. Uma caixa cheia de sapatos pequenos, coloridos. Sapatos de crianças. Não tem explicação. Você não tem... esses sapatos estão aqui por causa disso, disso, daquilo, outro. A Toriel não fala nada sobre isso também. Isso te deixa instigado. Eu, como uma criança, e a criança que eu fui, uma criança um pouquinho mais sagaz, ficaria, no mínimo, curioso com esses sapatos. E é isso que eu fiz. Eu fiquei curioso. Você tenta falar com a Toriel e explorar mais a casa, mas ali nesse trecho você percebe como a Toriel tá sendo evasiva, como ela evita alguns assuntos. Enfim, a Toriel fala que ela vai fazer um bolo, uma torta pra você, e pra você ficar ali, que ela vai cuidar de você. Só que descendo as escadas da casa da Toriel, você encontra um caminho. Só que quando você tenta fazer aquele caminho, a Toriel, ela aparece, te puxa o caminho inteiro de volta e ela não deixa você fazer aquele caminho. Eventualmente você encontra a Toriel sentada na poltrona dela lendo um livro, e aí você vai conversar com ela e tem uma opção de você perguntar pra ela como sair das ruínas, como sair dali. Você quer voltar pra casa, você é uma criança perdida. Você não quer ficar ali, por mais que a Toriel seja incrível, ela tá te tratando muito bem, ela tá cuidando de você, não é como as coisas deveriam ser. E ainda tem aquela cesta cheia de sapato ali, do tipo, o que tá acontecendo, sabe? A Toriel, ela evita você. Quando você fica falando como que sai, ela fica falando, pra que você quer sair? Fica aí, é perigoso, blá, blá, blá. Tem um monte de gente de diálogo. Se você insistir, ela eventualmente levanta e sai. Quando isso acontece, o que me ocorreu foi, eu vou pra saída de novo. Eu vou pra aquelas escadas, eu vou descer naquele porão, e eu vou pra aquela saída de novo. Você chega lá, a Toriel tá lá, te esperando. E ela fala que ela vai destruir a saída, pra você não ter mais a escolha, né? Pra você ficar seguro. É isso que ela fala. E ela segue. E aí eu segui ela pra não deixar ela destruir a saída. Quando você chega lá, a Toriel muda a feição dela. E antes, aquela Toriel alegre e sorridente tá agora com a cara de cansada. E ela diz que tá bom, já que você quer sair, você tem que provar pra ela que você é forte o suficiente pra encarar as coisas lá fora. Senão ela não vai deixar você sair. E um combate começa, uma boss fight começa com a Toriel, o primeiro chefão do jogo, se você não contar o fantasminha bobo que tem antes. Bom, é óbvio, a gente já aprendeu como é que joga isso aqui, né? Então vamos conversar com a Toriel, já que dá pra conversar. Ela é a pessoa que você quer conversar com ela, tá ligado? Tipo, não, Toriel, pelo amor de Deus, eu não quero lutar, eu só quero sair, eu tenho família, eu tenho mãe, eu tenho pai, eu preciso sair daqui. Você tenta conversar com a Toriel e ela não responde de volta. Não tem um diálogo engraçado. A música, ela tá diferente também. E a conversa não funciona. Você tenta dar o mercy, né? Você tenta dar o misericórdia, tenta dar spare, você tenta poupar a Toriel pra luta acabar e o poupar não funciona. Você continua tentando conversar com a Toriel e só não funciona. E aí, você entende.
É isso que a Toriel quer. A Toriel quer que você lute com ela. A Toriel quer te ensinar a lutar. E eu, sem pensar muito, dei o fight e comecei a lutar contra a Toriel. Minha ideia aqui era, bom, eu posso bater na Toriel até os HP dela, né, a vida dela tá pequenininha. Quando a vida dela estiver pequenininha, eu converso com ela, mostro pra ela que eu sou forte o suficiente, ela vai me deixar sair, certo? Bom, funciona com Pokémon, né? Você tenta capturar um Pokémon forte, você primeiro tem que diminuir o HP dele. Então eu fiz isso, eu dei o fight, bati na Toriel, e ali, quando tava ali mais ou menos uns 40% do HP dela, eu falei, pô, vou dar mais uns 2 ataques. Quando tiver uns 10% de HP, eu falo com ela. E aí, quando ela tava com 30% de HP mais ou menos, eu dei um ataque. E eu dei um ataque crítico. E eu matei a Toriel! A Toriel morreu na minha mão, velho. E aí, tipo, quando você mata a Toriel e ela cai de joelhos... E aí ela fala do tipo, meu, eu só queria cuidar de você, tá ligado? Eu só queria poupar você do que você vai passar. E aí ela fala, cuidado com o Asgore. E aparece em caps lock gigante vermelho o nome Asgore. Cuidado com o Asgore. E a Toriel morre, ela se desfaz em poeira, ela vira poeira. E o jogo deixa você seguir. Assim, eu poderia dar loading no jogo e, sei lá, tentar alguma outra coisa. Tinha uma amiga jogando comigo e ela me falou do tipo, mano, você matou a Toriel, e o olho dela encheu de lágrima. Então quando ela teve essa reação, eu falei tipo, tá, se pá dá pra não matar a Toriel, dá pra eu voltar ao save e não matar ela. Só que eu tinha feito aquilo. Aquela foi minha escolha. Foi a minha jornada. Eu estaria traindo a mim mesmo. Eu estaria traindo aquela criança que caiu naquele buraco. Se eu desse loading. E meus amigos, foi aqui a terceira fisgada, e essa foi definitiva, que Undertale me deu. Até aqui eu tava jogando meio despretensioso, sabe? Do tipo, encostadão na cadeira, apertando botão, ouvindo musiquinha, dando risada com diálogo idiota. Jogando relaxado, sabe? Um joguinho 8-bit, é um joguinho besta. Só que quando eu matei a Toriel, quando eu não consegui conversar com ela, quando eu dei um ataque crítico, quando eu só queria dar um ataque normal, quando a Toriel morreu e me falou pra tomar cuidado com Asgore, pera. Aquilo não era só um jogo normal. Aquele jogo sabia que eu ia... O criador desse jogo, o jogo em si, sabia que eu ia tentar bater na Toriel até o HP dela tá baixo. E ele fez isso de propósito. Como quem fala, como um amigo que diz pra você, na boa, senta direito na cadeira e joga o joguinho direito, que eu fiz com mó carinho, tá ligado? Fiz as músicas, fiz tudo. Não joga esse jogo de qualquer jeito. Senta aqui e joga direito, velho. Essa é sua jornada. E aí eu sentei direito. Eu falei pra minha amiga, se você vai ficar chorando aqui, é melhor você ir lá pra sala, vai fazer alguma coisa, vai assistir uma série, beleza? Porque eu vou jogar Undertale. Eu vou entender Undertale. E eu segui com a Toriel morta. Na próxima sala tá o Flowey, a florzinha amarela. E esse, meus amigos, é um dos maiores desgraçados da história dos videogames. O Flowey, então, ele não só caçoa de você, como ele caçoa da Toriel. Das escolhas dela. A Toriel, que queria ajudar os humanos, que queria fazer com que os humanos fossem bem tratados aqui, queria cuidar, queria poupar eles nesse mundo, segundo Flowey, aonde é matar ou morrer. A Toriel queria ir contra isso. E ele caçoa disso, ele fala que idiota. No final, ela não conseguiu salvar nem ela mesma. O clima aqui, a música muda todo o clima. O Flowey caçoa de você
falando inclusive que, bom, não é como se a gente pudesse mudar o que foi feito, zoando a minha escolha, ele sabendo que eu posso muito bem ir lá e mudar o save, mas eu vou poder mudar a escolha que eu fiz? Eu vou poder mudar que na minha primeira jogatina eu, sem querer, matei essa figura materna, essa pessoa que só queria ajudar a gente. Enfim, o Flauê vai embora. Quando você passa por essa sala escura, deixando os restos da Toriel e o Flauê pra trás, você passa por um arco, saindo das ruínas finalmente. E é aí que o logo do jogo aparece. O próximo mapa é Snowdin. Eu gosto muito desse mapa porque eu enxergo ele como um respiro em tudo que acabou de acontecer. É um mapa bonito, a música ela é bonita. E aqui, nesse mapa de neve, nós somos apresentados aos dois melhores personagens desse jogo, que é o Sans e o Papyrus, que são duas caveirinhas que elas seguem meio que aquele arquétipo de o Tico e o Teco, sabe? Que sempre tem essa dupla que causa altas confusões, meio Merry, Pippin, aqueles dois palhacinhos do Final Fantasy IX, enfim, o Bob Esponja e o Patrick do rolê, sabe? E eles servem muito bem esse papel. O Sans, ele te explica que humanos não são bem recebidos ali. É meio que proibido que humanos naquela cidade, naquele lugar, no subterrâneo. Só que ele não tá nem aí pra isso, e ele fala do tipo, eu não ligo de você tá andando por aqui, mas o meu irmão Papyrus é um fanático. Ele tá tentando caçar humanos pra conseguir a tão aguardada, a tão sonhada promoção dele para a guarda real. E aí o Sans te ajuda, ele te esconde e tem um diálogo super imbecil entre o Sans e o Papyrus. Uma coisa muito divertida sobre os dois é que o Sans, a fonte de fala dele é Comic Sans, e ele fica fazendo umas piadinhas e faz um batuts de vez em quando, tá ligado? Então ele é o Comic Sans. Nossa, sério, é genial essa piada. Tipo, ela é tão idiota que ela é muito boa. E o Papyrus fala na fonte Papyrus, e ele fala sempre em caps lock, aí parece que ele tá sempre berrando. Os dois personagens são incríveis. Vale muito a pena vocês jogarem. Cada linha de diálogo dos dois é maravilhoso. Enfim, você encontra o Papyrus e ele fala que ele não pode deixar você sair dali. E aí a gente vai ter uma sequência de puzzle, né? A maioria desses puzzles, desses quebra-cabeças, vão ser de zoeira. Então a maioria é tipo uns puzzles idiotas, super fáceis, e o Papyrus ele fala tipo, nossa, você tem um talento nato pra isso, você é muito bom e tal. Mas alguns puzzles eles são de verdade aqui. Assim como alguns combates que a gente vai ter com alguns mini-chefes e tal. Lembrando que continua me dando as opções em todo o combate, se eu quero conversar com as criaturas ou se eu quero bater nelas. E aí, depois de ter feito a escolha errada, que me fez me sentir super mal de matar a Toriel, eu prometi pra mim mesmo que eu não ia mais matar criatura nenhuma, tá ligado? E aí você percebe que o jogo ele dá essa humanizada nos monstros mesmos. Nenhum deles são monstros horrendos, e não, eles são todos muito divertidos, alguns são até muito fofos. Em Snowdin você encontra uma vila onde esses monstros eles moram e tal, mano, é super da hora, assim, tipo, só jogando você sentir o clima mesmo, sabe? Undertale, ele tem essa magia que quando eu era garoto eu chamava de, entre aspas, a magia Disney, sabe? Aquele fim de tarde chuvoso, assistindo a TV Cultura, comendo bolacha de água e sal e doce de leite, sabe? Esse é o clima que Snowdin tem, sabe? Aquele clima de sessão da tarde, onde alguns personagens são super imbecis, mas ao mesmo tempo você percebe um nível de inocência ali, no sonho do Papyrus de se tornar um guarda real e de proteger o povo dele, os monstros, de eventuais humanos que podem vir até ali. E aí é em Snowdin que você tem a segunda boss fight, a segunda luta contra
chefão, que é o próprio Papyrus. Em uma cena muito da hora, onde você tá saindo de Snowdin, depois de toda essa pataquada que você viveu ali com eles, a tela fica branca, você anda um pouco, você vê só a silhueta dele. E um diálogo super maneiro, onde ele fala sobre amizade, ele fala sobre sentimentos que a gente tem e que muitas vezes a gente não deveria ter. Aqueles sentimentos que nascem de forma espontânea, sobre ter amigos. E aí ele fala que não, ele não pode deixar isso florescer no coração dele. Até porque vocês estão em lados diferentes. E ele tem que proteger o povo dele. E começa mais uma boss fight. Bom, aqui na boss fight contra o... A boss fight contra o Papyrus, ela é um pouco mais complicada do que qualquer luta que você teve até aqui. Você foi apresentado nesse mapa em algumas mecânicas do minigamezinho do coração. E o Papyrus junta todas elas em um minigame super complexo. E como eu não queria matar ele, queria conversar com ele, isso faz com que a luta dure muito mais. Você vai dialogando com ele e a música é super da hora. Ela é meio épica, meio cômica, assim, e eu amo esse trecho. E eventualmente, insistindo muito nesse diálogo, você consegue convencer o Papyrus a não lutar. Ele fala que provavelmente ele vai se dar mal por isso, mas que ele vai deixar você ir. Ele faz uma pose heróica, é muito louco. E ele, enfim, deixa você ir. Mas não antes de marcar um date com você pra vocês comerem macarrão juntos, que é a comida preferida de vocês, tá ligado? E ele volta pra cidade. Aqui tem todo um trecho opcional desse date com o Papyrus. Eu recomendo pra caralho vocês fazerem, porque é super divertido. E aí você segue no mapa. Aqui você pode dar uma exploradinha em alguns trechos de Snowdin. E um desses trechos é um bar, um nome impronunciável, eu não vou nem tentar pronunciar, aonde você tem uma ceninha com o Sans. E essa ceninha com o Sans é super maneira também. É o Sans falando sobre o Papyrus, falando sobre esse sonho dele de ser da Guarda Real. E o tempo todo se fala da Undyne, que ela é tipo a paladina da Guarda Real, sabe? Ela é tipo o cavaleiro da Guarda Real, que todo mundo é fã dela e que o Papyrus estava passando por esse treinamento para se tornar Guarda Real. E aí o Sans fala sobre uma flor que convenceu o Papyrus a entrar nessa vida e colocou alguns pensamentos distorcidos na cabeça dele. Meus amigos, quanto mais eu conheço o Flowey, mais raiva eu tenho dele. E aí a gente segue e sai, enfim, de Snowdin. Depois dessa luta com o Papyrus, a gente entra na parte das cachoeiras. Essa parte ela é bem interessante, porque é aqui que eu sinto que o jogo, ele começa de verdade. Tipo, não que a parte de Snowdin seja, tipo, um tutorial ou nada do tipo, mas é aqui em Waterfalls, nas cachoeiras, aonde você vai ter os primeiros puzzles de verdade, assim, que me prenderam por alguns minutos. Na verdade, um deles me prenderam por algumas boas horas. Mas ele é opcional. A gente vai falar dele um pouquinho ali pra frente. Nesse primeiro trecho de Waterfall, nós somos apresentados a alguns NPCs que vão ser importantes nesse trecho da jornada. O Sans tá ali, logo próximo da entrada, e ele tá meio que... Ele fala que ele tá agora num empreendimento de telescópios, tá ligado? E aí ele fala que ele tá cobrando, acho que 50 mil gold, mas como você é amigo dele, ele vai deixar você usar o telescópio de graça. E aí quando você bota o olho no telescópio, tá tudo vermelho, e quando você tira o olho, você tá pintado o seu olho, né? O Sans pintou o telescópio. E, mano, o Sans sempre com as piadas maravilhosas de tiozão. Antes das partes das cachoeiras começarem pra valer, você vê um pequeno diálogo entre o Papyrus e um cavaleiro gigante com uma pinta de Exterminador do Futuro, assim, sabe? O Papyrus fala que ele tentou lutar contra o humano, mas ele não conseguiu capturá-lo. E ele até tenta dizer pra esse cavaleiro que
E ele até tenta dizer pra esse cavaleiro algo como, ai, os humanos eles nem são tão, mas esse cavaleiro ele não quer ouvir. É, você então se mexe num arbusto assim, esse cavaleiro tenta perseguir você, mas aí aparece um outro personagem que a gente é apresentado aqui. Ele até tem nome, mas a gente não é apresentado ao nome dele dentro do jogo. Então eu vou falar como eu conheci ele na primeira vez. Que ele parece ele é uma criancinha, ele parece uma criancinha meio peixinho, meio dinossauro, assim. Ele é super bobinho e ele tropeça. Toda vez que ele vai sair correndo, ele tropeça. Ele é super fã da Undyne. E aí nós somos apresentados, então. A Undyne, que a gente já tinha ouvido falar, é então essa cavaleira, né? Essa paladina, essa guerreira que protege ali os monstros de possíveis invasões humanas. A Undyne, ela é implacável. Ela vai te perseguir por essa parte da cachoeira o trecho inteiro. Mas não é muito difícil. É só você ficar atento às lanças dela sempre que ela aparecer. Nesse trecho também nós temos duas coisas muito interessantes que servem pra gente pra apresentar um pouco mais desse mundo tão cativante de Undertale. Umas delas são umas plaquinhas que ficam na parede, como se fossem umas plaquinhas de museu assim, e elas contam uma parte da história do jogo. É nessas plaquinhas que a gente fica sabendo um pouco mais da história. Então ele fala basicamente que o que assustou os humanos e fez com que os humanos atacassem os monstros é que os monstros têm a capacidade de roubar almas, tá? E aí ele vai te explicar que isso fez com que 7 mágicos humanos, os maiores mágicos humanos, selassem os monstros no Undertale, nesse subterrâneo. Qualquer coisa pode entrar através desse selo. Por isso que a gente caiu no Undertale. No Underground, né? Undertale é por causa que é a história do Underground. Undertale, eu acho, alguma coisa assim. Mas só alguma coisa que tenha uma alma muito poderosa consegue sair, passar do selo de dentro pra fora. E aí ele vai explicar um pouco sobre almas e como que as almas desse jogo funcionam. Então eles explicam que uma alma humana é muito, muito, muito mais poderosa que as almas dos monstros. E que precisam do tipo de milhares de almas de monstro para dar uma alma humana, equivalência de poder. E é por isso que os humanos, eles falam que nem é considerado uma guerra o que aconteceu. Porque os humanos meio que trucidaram milhares de monstros e os monstros não conseguiram matar nenhum humano. Dito isso, ele também fala uma coisa muito peculiar e muito interessante. Que os humanos têm um poder que é a alma deles perdura mesmo depois da morte deles. E que os monstros não. Os monstros, quando morrem, as almas deles simplesmente desaparecem, virando poeira. E aí tem umas dessas placas que estão nos lugares bem específicos, mais secretos, que vai contar um pouco mais desse mundo. Como o meu intuito com esse vídeo é apresentar Undertale, eu vou contar a história inteira com spoilers no final, mas para não estragar a experiência total de Undertale, eu vou deixar algumas coisas em aberto. E uma dessas coisas eu não vou contar tudo que está escrito nessas placas, principalmente nessas plaquinhas que estão mais escondidas, beleza? Uma outra coisa que a gente é apresentado aqui, uau, essa mexeu comigo, são as flores repetidoras de eco, alguma coisa assim. Que são umas florzinhas que elas têm, umas florzinhas azuis, que elas têm a capacidade de guardar e memorizar coisas que elas escutaram, vamos dizer assim. Então elas são umas florzinhas que captam o som e gravam o som de diálogos que estiveram perto dela. E aí quando a gente passa perto dessas flores, a gente consegue reescutar esses diálogos. E eu lembro que um desses diálogos que mexeu bastante comigo, aparentemente são 2 irmãos, e eles estão, os monstros, né? E eles estão conversando sobre qual é o maior sonho deles. E aí um deles fala que o maior sonho deles é ver estrelas de verdade. Porque ali, na parte do waterfall, na parte dessa cachoeira que a gente tá, a gente consegue ver uma espécie de céu estrelado. Só que a gente descobre que são pedrinhas brilhantes só. E um desses monstros fala que ele gostaria de ver estrelas de verdade. E é muito interessante porque um dos NPCs que a gente encontra ali no Waterfall, ele também fala sobre estrelas. Eu me pergunto se era ele e algum outro NPC dialogando perto dessas flores. Esse NPC, ele fala algo como... Ele te pergunta o que são estrelas, o que as estrelas comem. Elas são de comer?
Dá pra vestir uma estrela? E aí ele pergunta pra você, você é uma estrela? Então, eu acho que esse é um ponto que mostra bastante como o Undertale tem um humor muito infantil, meio Chapolin, mas ao mesmo tempo ele tem essa inocência bonita nos diálogos que mexem com a gente. Então, ele pergunta se estrela é de comer, mas ao mesmo tempo ele pergunta pra você, você é uma estrela? E, cara, isso é bonito, né? Porque nós somos uma espécie de visitante observador dos fatos ali, né? Por mais que nós somos parte da raça que dizimou, chacinou e aprisionou esses monstros, alguns monstros enxergam a gente de forma especial, como se nós fôssemos algo único, alguém que talvez possa fazer a diferença ali naquele lugar. É nesse diálogo com essas florzinhas também que você escuta o outro lado. Um irmão então disse que ele queria ver as flores. E aí ele pergunta pro outro irmão, e o seu sonho? E aí ele fica falando do tipo, você não vai rir de mim? Você não vai rir do meu sonho? E ele fala que o sonho dele é subir aquela montanha inteira, que eles vivem embaixo, e ver o que tem do lado de fora. Evidenciando que talvez alguns monstros nem saibam o que aconteceu, eles nem sabem que eles estão aprisionados ou por que eles estão aprisionados ali. Aí vamos lá, esse é um dos trechos mais interessantes desse jogo, e aí eu vou falar, porque uau! Mostra como que o Toby Fox, ele entende sobre videogame e ele gosta de brincar com esses jogadores veteranos. Tem uma parte que você chega e tem um piano. E aí, nesse piano, tem uma plaquinha que mostra um som, ele fala assim, né? Um som assombrado, a Haunting Song, ecoa pelos corredores. Você consegue tocar esse som? E aí tem um piano e você tem... São 5 teclas, eu acho, que você consegue apertar no seu controle e cada tecla é uma nota do piano. Nesse corredor, fora, longe do piano, aonde tem uma estátua que lembra muito a estátua da Toriel, destruída, chovendo, assim, é um trecho bem... até meio... tipo, mexeu comigo, sabe? Do tipo, quem é aquele monstro? Quem era aquele monstro? Ou aquilo é só uma estátua mesmo? É meio triste, sabe? Mas ali toca uma música. E aí, é maluquice. Você tem que, de ouvido, escutar a música do corredor, voltar no piano e tentar replicar a música. Mostrando aí, né, um dos dotes, ou o dote principal do criador de Undertale, do Toby Fox, que é os dons musicais. E ele querendo ver quem de nós, jogadores, vai aceitar esse desafio, que é um desafio opcional. Você pode simplesmente passar por isso e não ver o que tem depois do piano. Assim, eu poderia não falar pra vocês, eu poderia fazer com que vocês jogassem por conta, mas eu sei que alguns vão só pesquisar, então eu quero contar pra vocês o que tem depois desse puzzle, desse quebra-cabeça, desse piano, porque, assim, é surreal, tá ligado? Eu fiquei muito tempo tentando resolver esse puzzle, e aí você fica ali tocando as músicas no piano e tal. É difícil, sabe, tirar uma música de ouvido. Você ouve uma nota e aí a música é simples, beleza, ela é super simples, mas ainda é difícil, tá ligado? E aí quando você consegue finalmente, abre uma parede secreta. Dentro dessa parede secreta tem um altar. Em cima desse altar tem um orbe vermelho, típico de RPG, assim, do tipo um artefato secreto, super poderoso e tal. Quando você vai pegar esse orbe, aparece escrito assim: o seu inventário tá cheio. Tipo, você não consegue pegar o orbe porque o seu inventário tá muito cheio. Aí você abre o inventário. Quando você abre o seu inventário, tem um monte de annoying dog, né, de cachorros irritantes no seu inventário. Aí você tipo, mano, o que é isso? De onde veio esses cachorros? Aí você aperta e larga o cachorro. Tem um botão de drop, né? Tipo, largar o item que você tá carregando pra pegar outro. Mano, o cachorrinho sai, começa uma música muito idiota, o cachorrinho começa a dançar, pega o artefato e vai embora. E é isso, o quebra-cabeça não tem absolutamente prêmio nenhum pra você fazer, a não ser essa ceninha que, sério, eu urrei de rir, eu achei ela genial. Enfim, no final desse trecho todo, você, enfim, tem alguns diálogos ali
com a Undyne e com aquela criancinha. A criancinha fica te seguindo, falando que a Undyne é incrível. Nossa, que a Undyne, ela tá atrás de você. Como que você fez isso? Que ela queria que a Undyne estivesse atrás dela também. E aí, essa criancinha fica caindo e tal. Tem um trecho que tá chovendo, você vem com um guarda-chuvinha. Até que você dá, tipo, numa ponte, a criança, eu não lembro o que acontece com ela, mas você dá de frente com a Undyne e ela derruba uma ponte e você cai. E aí você tem um trecho pequeno do lixão, onde é interessante, porque você cai em cima de umas pétalas amarelas, de flores amarelas. E essas pétalas perguntam, você meio que sonha e alguma coisa pergunta pra você qual que é o seu nome, e quando vai falar o nome dela, você acorda. Então é um mistériozinho que tem no jogo, a gente fala disso mais no final do vídeo. Ali você encontra um outro dummy, um outro bonequinho daquele do começo, lembra? Que é o primeiro bicho que você enfrenta. E ele é irmão do dummy, ele fala. E ele fala que que ele é uma alma que vive dentro daquele boneco. E que ele tá muito puto porque você convenceu o irmão dele a ir embora, alguma coisa assim. E ele tá muito bravo, e aí é uma boss fight. Essa boss fight, uma coisa que me chama muito a atenção dela é a música, velho. A música do dummy, ela é incrível. Vai estar tocando aí, de fundo. Terminando essa boss fight contra o dummy, tem um dos meus trechos preferidos do jogo, que é a casinha do fantasminha, mano. Que você chega, que é um trecho super psicodélico, meio nonsense, mas é profundo ao mesmo tempo. Eu vou deixar rodando aí, não dá pra explicar muito sobre esse trecho, mas ele é muito legal e a música também é muito, 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 muito maneira. Quando você sai dali, você tem a opção de ver um trecho secreto do jogo, que, bom, enfim, é a cidade da Tami. Eu não encontrei a primeira vez que eu joguei, então eu não vou falar muito dele nesse vídeo, mas tem umas coisas interessantes nesse trecho secreto, tá? E aí, finalmente, todo esse diálogo com a criancinha e com a Undyne culmina na luta contra a Undyne, essa cavaleira que tem como trabalho proteger os monstros dos seres humanos. A Undyne te diz um pouco mais sobre o que está acontecendo ali. Ela precisa de sete almas humanas para entregar pro rei Asgore. E aí aquele nome vermelho e tal. Lembra que a Toriel falou lá no começo? Com essas 7 almas, agora Asgore vai se tornar um deus. E com esse poder, ele vai poder finalmente quebrar essa barreira, levando os monstros para a superfície. Bom, aí você entende muita coisa, né? Os monstros precisam de almas, só 7 almas humanas. E ali ele fala num trecho anterior que uma alma humana equivale a milhares de almas de monstro. Então, se eles tivessem, né, que sacrificar os monstros para conseguir quebrar essa barreira, e mesmo assim algumas almas de monstros a maioria delas são destruídas, bom, enfim, eles não iam conseguir. Então eles precisam de 7 almas humanas. E aí eu me pergunto, aqueles sapatinhos que estavam na cesta da Toriel, bom, será que eram de outras crianças que caíram aqui? Outras pessoas que caíram aqui antes de mim? Bom, enfim. Começa uma luta muito épica com a Undyne. Você entende que ela, através dos diálogos, ela é a heroína daquele povo. Ela tá ali pra proteger eles. Ela não quer de verdade matar você, mas ela precisa fazer isso, porque só dessa forma eles vão ser libertos. A música da boss fight da Undyne, ela é épica, porque é isso que a Undyne é. Ela é uma guerreira, ela é uma salvadora do povo dela. E é claro que eu não tive coragem de matar ela, e a gente só dialogou, culminando no fim da luta. No ápice da luta você não consegue conversar com ela, então eu vi a opção de fugir. Tem uma opção de fugir da luta. Você começa a fugir da luta, fugir da luta, fugir da luta. Ela vai te perseguindo até essa próxima área. E é muito louco, porque enquanto você tá fugindo, o papai está te ligando do tipo, mano, você e a Undyne tem que ficarem amigos, a gente tem que dar um rolê junto, não sei o que. E você fugindo, a Undyne tentando matar você. E aí você entra numa área de calor, parece um vulcão assim. E a Undyne começa a sofrer pelo calor, porque ela tá vestindo uma armadura e ela apaga na sua frente. E do lado tem um bebedouro de água, tá ligado? Você pega um pouco de água, dá pra Undyne, ela levanta, olha pra você, olha meio que pro
horizonte e sem falar nada, ela vai embora. E nisso, a gente tá na próxima área do jogo. Bom, nós chegamos então nas Hotlands, as Terras Quentes. Pra falar de coração assim, não curto muito essa parte, acho que ela é uma barriguinha do jogo. Ali você conhece o laboratório do Alfie, que é tipo uma cientistazinha que tá fazendo... Ela fez e é meio que o inimigo dela é o Metaton. E aí essa é todo o trecho do Alfie e do Metaton. O Metaton que é esse robô meio apresentador de show de TV, sabe? Tipo como se fosse o Rodrigo Faro do inferno. E você meio que vai fazendo essas lutas com esse Metaton. As lutas contra o Metaton são bem divertidas e a música também é muito foda. Mas toda a parte da Alfie é tipo... Ah, ela finge que ela é sua amiga e aí na verdade no final ela meio que não é. E é meio que isso, tá ligado? Mano, é nessa parte também que tem o segundo puzzle mais difícil, tá ligado? Que eu passei nesse jogo. É tipo, é um puzzlezinho de caminho assim, eu acho ele realmente meio difícil, meio chato. E a última luta contra o Metaton é bem chatinho também, é bem difícil também. Mas não tenho muito o que falar sobre esse trecho da parte de história de lore, só que no final dele tem o que talvez seja a melhor música de boss fight, ou uma das melhores. E a boss fight em si é muito legal também, porque tem uma brincadeira aqui do tipo... Lá no começo do jogo você encontra umas teias de aranha e você pode doar pelas causas da aranha que estão fazendo... Eu não lembro se elas estão fazendo damage, alguma coisa boba dessa. E dependendo de quanto você doar, muda essa última boss fight. Depois da área das Hotlands, que é a aranha. Você encontra uma aranha muito foda. Eu não lembro se ela chama Spider Queen ou alguma coisa assim. E a música dessa boss fight é muito louca também. E assim, vencer a aranha sem necessariamente querer matar ela é um desafio e tanto. Depois dessa parte da aranha, você tem toda uma parte... depois da parte da aranha que se resolve a parte com o Metaton. É por isso que eu acho que ele se estica um pouco, sabe? Ele inicia a parte do Metaton, tem as Hotlands, aí você entra numa parte meio cibernética, que fica depois das Hotlands, mas ainda meio que faz parte dali, porque depois da aranha o Metaton volta, e aí você tem toda a resolução da parte do Metaton. Eu particularmente sinto que é uma barriguinha, por mais que ela te mostre um pouco mais do mundo, mais cenários, tem umas boss fight muito maneiras, umas músicas muito foda. Os puzzles aqui são um pouquinho complicadinhos e não tem muita parte de história e de lore, que é o que a gente tá curtindo aí, né, que é entender o que aconteceu nessa guerra entre os humanos e os monstros. Nisso você vai subindo, você dá meio que de frente para um hotel. Essa parte do hotel fica depois das Hotlands e depois dessa parte mecânica, ela é legal, tipo, tem uns diálogos legais e uns NPCs maneiro. O Sans tá te esperando na porta do hotel. É uma parte de descanso ali. Ali você consegue comprar uns itens se você tem dinheiro. Ali você consegue filado, tipo, pegar item de upgrade e tal. Mas é no caminho entre as Hotlands e... Mas o hotel é só um caminho, é onde você tá indo pro core, né, pro núcleo daquela porra toda. Depois disso, e depois de passar pelo núcleo, onde você finalmente resolve toda a treta com o Metaton de novo, meu Deus do céu. Ô, Metaton, você é da hora, mas, sabe? Chatão, cara. Você finalmente chega no mapa mais impressionante desse jogo. New Home, um novo lar. É muito louco, porque é um trecho meio silencioso, com poucos NPCs, a música ela é um tom abaixo, e um cenário lindo, onde você vê que, na minha cabeça, é a capital desse reino dos monstros, o novo lar, né? É onde eles vivem. E aí você vê você vai andando por esse trecho inteiro,
Você entra numa espécie de casa que lembra muito a casa da Toriel. E aí você vai andando por esses lugares, onde tem flores amarelas. O que se destaca são essas flores amarelas. Enfim, você chega no final do corredor. E aí você entra numa espécie de palácio, onde você encontra o Sans. E ele fala que ele vai te julgar por todos os seus atos, todas as coisas que você fez, todas as suas escolhas. E eu gelei aqui, tá? Porque eu não quero lutar contra o Sans, saca? Tipo, o Sans é tipo seu melhor amigo nessa jornada inteira. Bom, por sorte, eu só matei a Toriel, mas eu não matei mais ninguém. Então o Sans disse que, bom, eu fui ok até ali. E ele fala que se é isso que eu quero mesmo, ele vai me deixar passar. Quando você entra, você tá no palácio do rei Asgore. E um dos caminhos, e agora eu não vou me lembrar se é antes de entrar no palácio ou se é depois. Você encontra uma espécie de porão. E nesse porão você encontra 6 caixas. 6 caixões. E, de novo, me lembrando daqueles sapatos. E da lenda, da profecia, de que o Asgore precisa de 7 almas humanas. Uau. Guys. Aparentemente eu sou essa 7ª alma. Quando a gente chega dentro do palácio, você vê uma estátua que parece ser muito a Toriel e alguém mais. E, de novo, essas flores amarelas. Quando você encontra o Asgore, tem um pequeno diálogo com ele. E ele é um cara incrível. O Asgore é incrível. O Asgore, ele é fofo. Ele, sabe, ele é um cara grandão, com chifres, assim, uma capa imponente. Mas ele parece ser um cara muito fofo. E ele fala que ele tá quase terminando de regar as flores amarelas. Se você pode esperar um pouco. Ele parece estar triste. Você vê uma feição pesada no rosto dele. Ele tem olheiras, como se ele estivesse cansado. E ele fala que ele queria muito poder te dizer se você quer uma xícara de chá, mas ele sabe como que as coisas têm que ser. Ele sabe que você tá ali, querendo sair dali. Você tem conhecimento já. Você já sabe o que tem que acontecer. E ele sabe também. Ele fala, bom, tá um dia bonito. Os passarinhos estão cantando, as flores estão brilhantes e crescendo. Um dia perfeito para brincar de correr. Bom, você sabe o que a gente tem que fazer. Quando você estiver pronto, venha até a próxima sala. Você dá o último save. Você salva o jogo. Você vê uma espécie de segundo trono coberto na sala dele. Enfim, você vê uma sala muito parecida com aquela sala inicial, onde você caiu. E você segue ele através desse corredor. Vê uma porta opulenta. Ele te pergunta se você está pronto. Se você não tiver, ele vai entender, porque ele mesmo não está pronto para isso. Você passa pela porta, vê a tal da barreira diante dos seus olhos, uma luz gigante. E ele fala, essa é a barreira, é isso que mantém nós presos aqui no subterrâneo. Ele te pergunta se você quer continuar, se você não tem nada inacabado antes dali. É o jogo te dizendo que esse é o trecho final. E você segue. Ele fala, então é isso. Você tá pronto? Aparecem frascos com corações coloridos. Uma luz estranha entra no lugar. O crepúsculo, a luz do crepúsculo está brilhando através da barreira. E parece que a sua jornada está terminando. E você está cheio de determinação. O Asgore olha pra você e diz, humano, foi um prazer conhecer você. Adeus. O Asgore puxa uma lança da mão dele e ele quebra a sua opção de Mercy, de Spare. Ele quebra a sua opção de dialogar com ele. O que você fez o jogo inteiro, o que eu fiz o jogo inteiro, depois de matar sem querer a Toriel, cheio de remorso no coração, eu dei o Mercy, eu apertei Spare, eu poupei todas as criaturas até aquele momento.
E o Asgore, com pesar, você vê que olhando pra baixo, ele quebra essa opção do jogo. Uma espécie de quebra de quarta parede. O personagem do jogo, o último chefe do jogo, quebra uma das minhas opções com a lança dele. Ou seja, como Flowey disse lá no começo, esse é um mundo de matar ou morrer. E o combate mais épico de todos se inicia. Eu preciso dizer, eu tentei pra caralho não matar o Asgore. Tipo, muito. Eu tentei pra caralho. Mesmo não tendo o Mercy, mesmo não tendo a opção de poupar ele, eu fiquei tentando dialogar com ele. Mas, assim, eu não descobri uma forma de dialogar com o Asgore. Ele é, talvez, o único chefe que você tenha que realmente lutar contra ele até o final, numa batalha muito épica. E essa, meus amigos, essa é a melhor música desse jogo. Se pá, é uma das melhores músicas da história dos videogames. O tema do Asgore, ele traduz tudo, todas as camadas que a gente tem naquele momento. A vontade de lutar, a vontade de persistir, a vontade de não lutar, o cumprimento de um destino que a gente tem que cumprir sem querer cumprir. É incrível. Aqui é a concatenação, é a culminação de toda a jornada de Undertale, que é essa jornada sobre a herança de uma guerra que não faz sentido pra gente, mas ela existe, ela tá ali. E como isso pode ser traduzido pro nosso mundo, né? Tantas lutas que a gente herda, tantos perrengues que a gente herda que não faz sentido pra gente, mas é o mundo que a gente vive e muitas vezes nós temos sim que lutar essas lutas, muitas vezes nós não temos outra opção, e é isso que essa luta contra o Asgore representa, e é isso que o Undertale representa, e a luta contra o Asgore acontece até o final. No final da luta, ele cai de joelho e ele fala, bom, então é assim que vai se desenrolar. Eu me lembro, e aí ele te conta a última pedra, esse quebra-cabeça. Ele fala que ele se lembra do dia depois que o filho dele morreu. Todo o subterrâneo estava desprovido de qualquer esperança. E o futuro foi, de novo, arrancado dos monstros pelas mãos de humanos. E num disparo de raiva, ele declarou guerra. Ele urrou, mataria todos os humanos que descessem aqui. Que ele usaria as almas desses humanos para se tornar um deus e livrar eles dessa terrível prisão. E então eu subiria, ele subiria e destruiria toda a humanidade. E deixaria os humanos reinarem a terra dos homens em paz. Ele diz que a esposa dele, a rainha, estava extremamente frustrada com as ações dele, estava enojada com suas ações. Ela deixou o palácio para nunca mais ser vista. E aí ele fala para você, de coração, ele não queria poder. Ele nunca quis machucar ninguém. Ele só queria que todo mundo pudesse ter esperança de novo. Ele não pode mais lidar com essa dor. Ele só quer ver a esposa dele de novo. Ele só queria ver o filho dele de novo. E fala, por favor, pequeno, essa guerra já durou tempo demais. Você tem o poder. Pegue minha alma e saia desse lugar amaldiçoado. O jogo te dá duas opções. Aparece o Fight e o Mercy volta pra sua tela. Todo, sabe, quebradinho, velho. Olha como singelo é esse jogo, velho. E é óbvio que você vai botar Mercy. Você não for um monstro. E aí, ele fala, depois de tudo que eu fiz pra machucar você, você prefere ficar aqui embaixo conosco do que viver feliz na superfície? Ele sorri, cansado, e diz, Humano, eu prometo pra você que enquanto você estiver aqui, eu e minha esposa cuidaremos de você da melhor forma possível. Nós podemos sentar na sala de estar e contar histórias, comer torta de manteiga de amendoim. E aí, meus amigos, o meu olho encheu de lágrima, porque torta de manteiga de amendoim era a torta que a Toriel tinha feito pra mim antes de eu dormir. Antes de eu decidir ir embora e deixar ela.
antes de eu matar ela. Ele termina, nós poderíamos ser como uma família. Mas aí umas pétalas aparecem em volta do Asgore e matam ele na sua frente, destruindo a alma dele para sempre. E ele aparece. O Flauwy aparece, falando como você é um idiota, que você não aprendeu nada e que nesse mundo é matar ou morrer. E a verdadeira luta final começa. A luta contra o Flauwy é muito doida, porque ela vai quebrando a quarta parede o tempo todo. Ele desliga seu jogo, ele volta seu save, ele vai zoar você de tudo quanto é forma, tá? A música, ela é da hora, não nem perto da música do Asgore, e é meio dificinho assim a luta. Me parece que parte dessa luta ela é meio scriptada e tal. Ela é pra ser impressionante porque o Flauwy fica quebrando a quarta parede o tempo todo. E você quer, de qualquer forma, vencer o Flauwy. Nossa, dá muita raiva dele, velho. O Flauwy também não tem opção de Mercy, só tem opção de Fight. A opção de Fight fica aparecendo na tela. É uma luta bem diferente também. E aí você luta contra o Flauwy, ele vai bugando, ele vai ficando poderoso, porque ele tenta consumir as almas das outras crianças que estavam guardadas em frascos, né, pelo Asgore. Ele quer virar esse deus, ele quer destruir tudo que existe, todos os humanos, se bobear até os monstros, porque o Flauwy é muito louco, tá ligado? A luta ela é meio longa, tem algumas fases na luta, é bem impressionante. O jogo, é a única parte que o jogo fica em 3D, o Flauwy ele é bem bizarro, ele é um monstro meio cutulesco, tem uma TV, mano, é só bizarrice. O Flauwy, por mais apelão que ele seja, não acho que a luta seja muito difícil, não depois de tentar ficar dando spare no Asgore durante 2 horas, tá ligado? No fim da luta, os outros corações, as outras almas, as outras crianças te ajudam, e aí você consegue vencer o Flauwy, deixando ele completamente destruído na sua frente. E aí, meus amigos, vem um pequeno detalhe que fez pra mim com que Undertale fosse um dos jogos da minha vida. Depois que você destrói o Flauwy, ele tá caído na sua frente. E aparecem 2 opções: matar o Flauwy ou poupar o Flauwy. O Flauwy que tá o jogo inteiro caçoando de você, o jogo inteiro, mostrando pra você as suas escolhas erradas. O Flauwy que matou o Asgore na sua frente. O jogo te pergunta se você quer poupar a vida do Flauwy. Nessa hora, eu larguei meu controle. Já era de manhã. O jogo tem mais ou menos umas 6 horas de duração. Eu fiz de uma vez, uma madrugada inteira. Eu levantei, passei um café, sentei, dei uma respirada. Pensei que eu queria não ter matado a Toriel. E que o Flauwy disse pra mim que nesse mundo é matar ou morrer, né? Olho por olho. A gente escuta muito isso por aí. Eu escuto isso desde que eu sou criança, que a gente vive numa selva e que lá fora é isso, né? Muitas vezes você vai ter que passar por cima dos outros para conseguir o que você quer. Mas sei lá, eu nunca acreditei muito nisso. Eu realmente acredito que também erra quem revida. E por mais que o Flauwy tenha errado, se eu naquele momento levantasse a minha espada, a minha faca, na verdade eu tinha uma faca de brinquedo. Se eu levantasse a minha faca de brinquedo contra o Flauwy, naquele momento teríamos 2 assassinos naquela sala. Então, eu poupei o Flauwy. O jogo é bem filho da puta e te pergunta de novo se você quer poupar o Flauwy ou não. E eu apertei que sim. O Flauwy não entende. Ele não entende, ele fala: o que você tá fazendo? Eu matei o Asgore, eu sou mau, eu sou cruel, eu não vou deixar, eu vou me reerguer, eu vou destruir tudo. E você só poupa ele. Ele, sem entender, só vai embora. E assim termina a minha jornada neutra por esse mundo, onde eu não fui o herói da história, eu não fui um pacifista, mas eu também estava muito longe de ser um genocida.